Com 14 anos, eu gravei Tua Palavra e aí eu já estava no grupo de louvor. Eles saíam, eu ia junto e estava sempre ali presente. 16 anos, gravei Consagração. Na verdade, nem era eu que ia cantar essa canção. Era uma outra pessoa. E Deus mudou toda a história. Eu gravei Consagração, nós tivemos essa oportunidade de ir no programa de televisão, em rede nacional. E Deus, assim, se encarregou de fazer tudo. A gente não faz força, né? Quando é propósito, projeto de Deus, a gente não faz muita força não, pastor. Sim. A gente só coloca o coração pra Deus e fala, Senhor, eis-me aqui. Faz a tua vontade acontecer. Agora, como eu te perguntei em off, né, antes, quanto tempo de ministério? Você me disse 30 anos, né? A realidade é que começar bem é fácil, né? Então, como é que faz pra permanecer? Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Toda segunda-feira a gente tá não nessa mesa aqui, né? Não é toda que a gente tá nessa, a gente tá numa mesa especial. Eu tô aqui na Itália, eu tô aqui em Roma e encontrei a minha convidada aqui em Roma para gravar esse papo aqui. Eu tô muito animado, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por essa conversa. Mas antes, deixa eu te fazer um pedido. Se você acompanha a gente sempre aqui, se inscreve aqui no canal. A gente tá chegando a 3 milhões de pessoas dizendo eu quero ser uma cópia de Jesus. Então, você se inscrevendo, isso aqui fica cada vez mais relevante e o próprio YouTube mostra para mais pessoas e ele faz o trabalho de evangelizar aí. Então, se inscreve no canal, aciona o sininho aí, deixa um comentário enquanto a gente tá conversando aqui, pega esse link, manda para as pessoas, faz de tudo aí para essa mensagem chegar muito longe. Beleza? Vambora pro podcast de hoje? Então, vamos lá. Aline Barros. Estou doida. Finalmente. Era a última que faltava. Meu Deus. Consegui a Cassiane, a Fernanda. Fui lá no Rio, gravei com a Fernanda. Ah, legal. Foi muito legal. Mas obrigado por você estar aqui, pra gente trocar essa ideia. Que bom que deu certo, né? Verdade. E aqui na Itália. Aqui Glória na Itália, a Deus. Pastor Fernando, aqui na Igreja Carisma. A benção. E aí toda a equipe, até agradecer toda a equipe aqui por estar nos ajudando. Grazie. Ó, já sei alguma coisa italiana. Mas obrigado por estar aqui. E eu gosto muito de começar perguntando para todo mundo, principalmente a primeira vez, qual que é a sua história com Cristo, né? Você já vem de uma família que te apresenta Jesus, de pais na fé, ou você foi a primeira? Não, pastor Douglas, eu praticamente nasci no Evangelho. Meus pais se converteram, eu tinha 2 anos. Ah, legal. Eu posso dizer que praticamente cresci desde que você entende por gente. Num lar cristão. E graças a Deus por isso. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ter passado a minha infância, a minha adolescência com Jesus. Não tem nada mais valioso do que isso. Mas assim, como é que foi o seu encontro pessoal? E eu, quando meus 11 para 12 anos de idade, tive a minha primeira experiência com o Senhor. Na sala com as crianças. Uma experiência que marcou a minha vida. E ali o Espírito Santo tocou meu coração de uma forma muito especial. E eu disse sim para Jesus. Embora meus pais já eram cristãos, eu já estava indo à igreja, conhecendo os valores, mas a gente tem que ter aquele dia decisivo em que a gente vai de fato escolher que a gente quer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E eu tive essa oportunidade junto ali com aquele grupo de crianças. E foi um dia marcante para mim. Foi na comunidade da Vila da Penha. Eu frequentava a comunidade, pastor Ari, pastora Denise. Eu cresci nesse ambiente, nesse meio tão poderoso, né? E ver Deus agir de forma tão linda. E eu fui marcada, já no início da minha pré-adolescência. E aí fui vivendo minhas experiências com Deus. Fui vivendo as minhas experiências, fazendo as minhas escolhas. Durante toda a minha fase de adolescente. E Deus, de fato, assim, marcou a minha vida. E eu hoje falo para os meus filhos, né? Que nós precisamos ter a nossa experiência com o Senhor. Precisamos ser marcados por Ele. E a adolescência é uma fase muito complicada.
né? De escolhas, né? De escolhas, um transição. turbilhão de coisas acontecendo, muitas coisas à nossa volta, muitas vozes, muita coisa. E a sedução do mundo é muito grande. Sim. E eu tive, graças a Deus, a oportunidade de poder fazer essa escolha nessa fase da minha vida. Então você tinha ali 11, 12? 11 para 12 anos. E foi foi em um domingo mesmo, assim, na sala das crianças? Na sala das crianças. A professora Acabou fez o ali um louvor, apelo. fez o apelo e ali a gente estava ali junto com as crianças e ela começou a fazer depois do apelo uma oração e muitas crianças foram visitadas. Uau. A presença de Deus ali foi muito, muito marcante. E aquilo me marcou de uma forma muito linda. Né? E foi pra mim um ponto decisivo. Eu gosto muito de ouvir esse tipo de história, porque para as pessoas que estão nos ouvindo, né, talvez alguém está nos ouvindo aqui cuide de ministério infantil, ou nem cuidar, ou dar uma aula, escalado lá de vez em quando, entender que um domingo como aquele pode alterar completamente o destino de uma pessoa e de uma família, né? Hoje você é casada com filhos, e o destino de todo mundo ali foi tocado por um dia, né? De alguém fazer algo intencional com crianças. Exatamente. Foi algo, assim, lindo. E a gente valorizar as pessoas que trabalham com crianças e entenderem a responsabilidade que está sendo dada a elas por Deus é algo, assim, muito, muito forte. Estava ouvindo uma vez um pastor, eu não lembro quem era, mas desses heróis da fé, assim, né? Se eu não me engano, era o Billy Graham. Mas ele deu uma entrevista falando sobre isso. Se você pudesse voltar lá atrás, o que você faria diferente, né? E ele falando que investiria muito mais em criança. E aí, ele falou essa frase, né? Porque quando você salva um adulto, você salvou meia vida. Quando você salva uma criança, salvou uma vida inteira, né? Né? O adulto geralmente já fez um monte de escolha errada e tem um rastro para trás de coisas, né? Mas quando é uma criança, ela vai começar a fazer as suas escolhas e já podendo fazer. Vai começar a história já, né? Com Jesus. E isso faz toda a diferença. E quando você chega primeiro no coração de uma criança, você ganhou essa criança de forma linda, né? Tem um nível de convicção diferente, né? Quando você teve um encontro ali quando criança. Diferente. Né? Aí, quando é que você tem uma convicção da questão do chamado, do propósito do Senhor na sua vida? De que maneira você ia servir, né? Meu pai sempre foi músico. Meu pai, quando se converteu, depois de um tempo, ele começou a se envolver com a música na igreja. Então ele já era músico profissional. Ele era profissional. Ele tocava secularmente. Minha mãe conheceu meu pai em baile. É mesmo? Meu pai tinha cabelão, né? Era roqueiro. E se converteu, né? Por conta de um amigo que foi falar, tinha se convertido, foi falar de Jesus pra ele. Então, hoje pastor. Então, mudou toda a história de vida. E depois, logo em seguida, minha mãe aceitou Jesus também. E eu cresci nesse ambiente musical. Aos 2 aninhos de idade, meu pai chegava em casa, né, dos bailes que ele fazia, pegava o violão. Ele chegava sempre de manhã muito cedo, porque passava a noite tocando. E eu levava o violãozinho lá pra ele tocar. E ele ficava comigo, tocando musiquinhas de criança e tudo. Então eu cresci nesse ambiente musical. Meu pai se converteu, as coisas mudaram, mas ele continuou servindo agora na área da música. Não mais secularmente, abandonou tudo, né? Começou a trabalhar com uma outra coisa que não tinha nada a ver com música. Foi radical, sim. Foi radical. E aí entrou, né? E se envolveu com o Ministério de Louvor da igreja. E ali Deus foi abençoando, ele tocava e depois começou a também investir nessa área, né, dos músicos, ali ajudando nesse sentido, né, discipulando, enfim. E eu sempre vi meu pai muito envolvido com as coisas de Deus, sempre muito envolvido com a igreja, sempre muito envolvido com a música e a música para Deus. E isso mexeu muito comigo, né? Isso foi algo assim que foi sendo construído de forma muito natural. Meu pai nunca foi intencional em querer me preparar para fazer algo para que amanhã eu pudesse ser uma cantora, que eu pudesse gravar música. Não. A coisa foi acontecendo de forma muito natural, muito de Deus, né? E Deus foi trabalhando no meu coração, eu sempre junto com meu pai. Meu pai ia com um grupo de louvor da igreja tocar em alguns lugares e eu tava ali na cola do meu pai, ia junto, participava. Nas gravações, na época, o primeiro álbum
que a comunidade gravou com aquela música Nosso Deus é Soberano, muito antiga, né? Essa canção muito lá atrás. E eu tava ali junto, mesmo não gravando, mas eu tava ali participando Isso, quantos anos? daquele ambiente. Tinha 9 para 10 anos. Daquele ambiente. Aquilo pra mim era uma escola, né? É incrível, né? É incrível o que Deus faz, como Deus trabalha no nosso coração, como Ele vai preparando a gente, né? Porque pra mim foi uma preparação de Deus pra minha vida, né? Meu pai, uma referência pra mim, a liderança da igreja, a referência pra mim. E Deus foi trabalhando. Minha mãe é uma guerreira de oração, então em todo tempo ela estava ali orando, intercedendo, sustentando a gente também no que meu pai fazia, né, onde a gente ia. E Deus foi trabalhando. Eu me lembro que quando eu tinha meus 12 anos de idade, eu cantei numa conferência, num congresso em Brasília. E foi a primeira vez que eu cantei voz e violão com meu pai, assim, num lugar, né, com tantas pessoas. E éramos só nós dois ali, eu cantei a música Família. Vem desfrutar do amor de Deus. Eu cantei essa canção e eu era muito novinha. E Deus foi fazendo as coisas acontecerem de forma tranquila, de forma muito natural. Entendi. Gravei depois a música com a igreja Tua Palavra, com 14 anos. E fui me envolvendo desse jeito, nada intencional. E aí você mas já tinha um começou a se propósito envolver maior. começou a se envolver no ministério na igreja local já assim? Você já cantava? Com 14 anos, eu gravei Tua Palavra e aí eu já estava no grupo de no louvor. grupo de louvor. Né? Eles saíam, eu ia junto e estava sempre ali presente. 16 anos, gravei Consagração. Na verdade, nem era eu que ia cantar essa canção, né? De primeiro momento. Era uma outra pessoa. E Deus mudou toda a história, mudou tudo. Eu gravei Consagração, nós tivemos essa oportunidade de ir no programa de televisão, em rede nacional. E Deus, assim, se encarregou de fazer tudo. A gente não faz força, né? Quando é propósito, projeto de Deus, a gente não faz muita força não, pastor. Sim. A gente só coloca o coração para Deus e fala, Senhor, eis-me aqui. Faz a tua vontade acontecer. E as coisas foram acontecendo, assim, digo para você que eu nem imaginava, né, tudo que Deus ia fazer na minha vida. Uau. E eu, com 16 anos, né, depois que lançou a música Consagração, entrei pra faculdade. E a música Consagração, aí já era só você já? Não. Não, era do grupo. Era da igreja. Tá, entendi. Eu ainda não tinha nada, carreira solo, nada disso. Não tinha um ministério da... Né, Era servir servir a igreja e estar ali junto com a igreja. E as portas foram abrindo, convites foram começando a chegar, eu entrei pra faculdade, fiz meu curso de Biologia Marinha, acredita? Não, tem noção disso? Biologia Marinha. Biologia Marinha, terminei, me formei. Só que as pessoas lá, eu fazia... trabalhava num laboratório, né? Fazia estágio num laboratório na UFRJ. E eu botava um jalequinho branco, ficava lá no microscópio, fazendo desenho de plantas, né? Que eu tava fazendo biologia marinha, minha monografia era em cima da costa do Brasil. E eu tinha que catalogar as plantinhas ali, as algas. E as pessoas falavam assim, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, gente, assim, foi um presente tão lindo que Deus me deu, passar... né, para uma faculdade federal. Que era federal, né? Federal na época. Eu falei assim, não, eu tô aqui enquanto der para conciliar, eu vou terminar a minha faculdade. Demorei um pouquinho a mais. Na época, por que você escolheu Biologia Marinha? Eu gosto, eu sempre fui apaixonada por biologia. Aí eu tava em dúvida de fazer ou a área de biologia ou entrar para biomédica, né? E aí depois acabei resolvendo fazer biologia marinha. E aí eu falei, meu Deus do céu, imagina se hoje eu, né, estivesse trabalhando num laboratório com um jalequinho branco, com um rosto lá no microscópio, fazendo desenho das plantas. Eu falei, gente, Deus, ele tem propósito para cada um, né? Sim. Traçou uma história, desenhou uma história para cada um e para mim Deus já tinha um projeto. Sim. E graças a Deus, assim, eu disse sim.
Sim. para a vontade de Deus, né? Embora tenha tido essa oportunidade de estar na faculdade, que para mim foi muito bom, porque hoje eu tenho experiência até para compartilhar com meus filhos e ajudá-los, né, Nicolas? E tem uma... Eu percebo o seguinte, que o primeiro desafio nosso é discernir o que Deus quer, né? Mas o segundo é discernir quando Deus quer. E eu percebo que coisas como essa parecem atrasar, né? Ou lentificar, né? Porque talvez coisas você não fez porque você tinha aula e tal. E eu percebo que é um movimento muito ruim hoje acontecendo, de tipo assim, por exemplo, dessa música aqui deu certo, então você precisa aproveitar todas as oportunidades. Então larga tudo, e tudo que aparecer agora você vai fazer, porque é uma porta que abriu e não sei o... E o pessoal tá indo com tanta sede ao pote que você percebe que rapidamente estraga o que Deus tá fazendo, sabe? Do que entender de tipo, não, deixa no tempo de Deus. Você não precisa ir em todos os lugares. Você não tem que gravar todas as músicas, você não tem que pegar todas as oportunidades, sabe? Tem esse tempo de Deus, sabe? A Bíblia fala, né, sobre isso. Tem tempo para tudo, para todas as coisas. Não adianta a gente querer apressar. Sim. E não adianta querer entrar por todas as portas. Você tem que entrar pela porta que Deus abriu. Exato. Aquela que Deus tem para você. E isso para mim é muito sério, assim. Eu sou muito cautelosa em tudo que eu faço. E eu sempre paro para perguntar a Deus: Senhor, será que essa é a tua vontade? Se eu quer. Se eu quer? Até para ir num programa de televisão. Por exemplo, né? Sabe? Então eu falo, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não quero estar lá, não. Misericórdia. Né? Mas se o Senhor estiver comigo, eu vou ser um agente de transformação ali, porque a minha vida vai trazer a luz de Jesus para aquele ambiente e vai mudar aquele ambiente. E é Deus que faz, não somos nós. Então eu sempre pergunto tudo que eu faço, em todas as minhas escolhas, nas músicas que eu vou gravar, no repertório que eu tô fazendo para um novo trabalho. Eu sempre apresento diante de Deus. E aí, qual foi a primeira música que você grava solo, você sozinha? Depois de consagração, eu gravei o Sem Limite. Foi o meu primeiro projeto. Sem estar conectada com... sem estar com o grupo de louvor da igreja. Abençoada pelo meu pastor. Né? Ele entendeu, ele falou assim: não, Deus está te chamando para um tempo novo. Dia 16. 16? Meu Deus. 16 anos. É muito nova, né? Eu tava até olhando aqui as listas, né? Aí, assim, das músicas mais populares, né? Meu Pai, aí na lista que tá aqui, né? Meu Pai, aí Sem Limites, aí colocou ao vivo, né? Feliz Demais, o Sonda-me. A Sonda-me é uma oração. São músicas que marcaram épocas da nossa vida, assim, né? Épocas de acampamento, de tal, de ouvir esse CD aqui até furar ele ali, de encontros com Deus no quarto, né? Fico Feliz, né? Vento do Espírito, Autor da Vida, Redenção, o Rei, Consagração, Comunhão da Tua Glória. Foi alguns que estavam aqui. Você tava falando de Sonda-me, Sonda-me. Essa música nasceu num momento em que eu e Gilmar, a gente estava ministrando para os jovens, num retiro de jovens da igreja. Olha só. E o pastor deu essa oportunidade para a gente poder estar ali falando. E eu e Gilmar, a gente parou e falou assim: o que a gente vai falar para esses jovens, né? Vamos falar sobre as orações, que eu acho que Deus, ele realmente tem prazer em ouvir dos seus filhos. E Gilmar tinha lido também um livro que falava sobre isso, e a gente começou a deixar Deus trabalhar em cima disso, na nossa vida, no nosso coração. Ministrou primeiro na nossa própria vida. E aí a gente levou isso para os jovens, né? Naquele momento. E foi tão lindo, assim, como então, Deus era uma agiu. Pregação. Foi uma pregação. E aí, logo em seguida, quando terminou aquele momento, o pastor pegou o violão e ele começou a cantar aquela última parte que vocês conhecem muito bem, que fala: sonda-me, quebranta-me, ele começou a cantar. Transforma-me, enche-me. Um pastor da igreja, né? Ali do corpo de pastores. E aí foi ministrando isso e os jovens começaram a cantar. E foram cantando aquilo, e foi repetindo, e foi cantando de novo, e foi repetindo mais uma vez. E eles voltaram para os alojamentos cantando isso. É mesmo? Aí depois a canção nasceu por completo. Mas você vê que, assim, é um mover de Deus. Sabe, uma vez eu ouvi até o pastor João A. de Souza, ele falava muito sobre adoração e tal. E aí ele deu um exemplo assim,
Ele contou, eu acho que, se eu não me engano, ele teve um sonho, que era como se tivesse uma fresta e aí ele começasse a ouvir músicas que já tem no céu. Que lindo. E Deus começa a liberar em algumas estações, entendeu? Então dá a impressão disso, sabe? Tipo assim, essa canção já existia. Aí Deus fala, agora é tempo. São canções da eternidade, eu acho que… Porque tem umas coisas que são incríveis, assim. Não tem como explicar. E que dá a impressão, às vezes, ouvindo pela primeira vez… Parece que eu já ouvi essa música, né? Parece que você sabe até cantar ela. Mas é porque parece que é uma coisa do coração de Deus mesmo, né? E você repara por estação. Então, assim, existem umas mensagens em cada estação, né? Então, você pega hoje… Por exemplo, uma época… vamos pegar aqui uns 10 anos atrás, ali… era paternidade. Deus tá falando de paternidade, era Abba Pai. Você põe Abba Pai, tem 30 músicas lá de Abba Pai. Porque você percebia que era uma mensagem de Deus liberando sobre a nação, né? Exato. E aí cada estação vai falando de uma coisa. Cada estação tem algo que Deus quer comunicar para a geração. E isso é muito importante a gente estar atento. Principalmente a gente que está envolvido com esse ministério, né, de louvor e tá vivendo isso. Eu me preocupo muito com isso. Eu falo, Senhor, qual é o som da tua voz para esse momento, para esse tempo, para essa geração? E eu já tive a oportunidade de mudar um repertório inteiro. Tava quase tudo pronto. E eu, assim, falei, Deus, Senhor, não é isso. Não é isso. E você muda. Quando você obedece à voz do Espírito Santo, Deus te honra de uma forma, pastor. Deus te abençoa. E Deus abençoa essa geração de uma forma muito linda. Então eu tenho esse zelo, sabe? Eu acho que esse é um zelo que nós, como ministros, como pessoas que carregamos isso, né, dentro da gente, a gente precisa estar bem atento. É muito perigoso, é muito tentador, né? Então, essa questão da música é meio parecido, por exemplo, com a questão da pregação ou do conteúdo online. Porque, imagina, você grava uma música como Sonda-me, ela dá muito certo, vamos chamar assim, né? Ou seja, muitas pessoas começaram a ouvir, você ligava a rádio, estava tocando, o CD tá sendo pedido em todos os lugares, pô, deu certo. Aí é uma tentação, no próximo, falar assim, como é que eu escrevo uma parecida? Qual que é a fórmula da Sonda-me? É porque é assim, assim, assado, então eu vou pegar essa fórmula e vou fazer outro hit. Só que no evangelho não tem nada a ver isso. Não tem. Não tem. Né? No reino é diferente o processo. Então, pra gente, a gente conversa muito isso em casa, né? De tipo, deu certo esse vídeo. Não significa que você tem que fazer outro. Não significa que você tem que fazer a mesma fórmula. Não significa que você tem que fazer É a mesma coisa você preparar um repertório, aquele repertório para aquele culto. Deu certo. As pessoas entraram, romperam. Aí, opa, glória a Deus, deu certo. Vou repetir a mesma fórmula pro culto seguinte. Isso aconteceu comigo. Sim. E não aconteceu nada. Entende? Então, assim, a gente tem que estar aberto para a direção do Espírito. E eu percebo assim, hoje, de certa maneira, as denominações estão vivendo uma crise. Porque eu percebo muitas denominações tentando ficar repetindo o que um dia até houve um avivamento. E não está mais acontecendo. E aí eles ficam tentando repetir, vamos fazer a mesma liturgia, vamos fazer as mesmas músicas, vamos fazer a mesma coisa. E é necessário parar e falar, cara, acho que talvez Deus, ele precisa ouvir o que o Senhor quer hoje, né? De que maneira Ele quer hoje. E a gente fica às vezes nessa nostalgia, né? De pegar uma música que foi incrível 20 anos atrás, vamos ficar tentando tocar ela, pra ver se acontece a mesma coisa. Só que Deus tem um som novo, né? Tem um som novo, tem uma fórmula nova. Ele se renova todos os dias. A gente tem que estar, assim, atento, né? A todas essas coisas. E muita coisa hoje acontece porque a gente está distraído. A distração rouba, sabe, a preciosidade de Deus na nossa vida, da dependência de Deus na nossa vida. O depender de Deus é algo assim, é uma chave. É uma chave. A dependência de Deus. Depender de Deus. Sabe? Quando a gente depende dele… Acabou. Agora, com 16, então, você grava. E aí, você já começa a ministrar em igrejas? Começa a servir? Já. Foi um tempo… Aquele tempo, né, onde tudo era muito simples. Eu saía pra cantar e tocar com meu pai. Era voz e violão, na maioria das vezes. E… Isso já começou a ser no Brasil ou ainda era mais do Rio de Janeiro? Você era ali, estava no Rio, no né? Rio, no Rio.
E aí começaram algumas viagens. A primeira viagem que eu fiz foi pra Manaus. É mesmo? Foi logo pra Manaus. Eu e a avó foi a primeira viagem que a gente fez, né? Pra Manaus. Foi. Pra pregar. Eu cantei em cima de um trio elétrico lá, voz e violão com meu pai, numa praça, lá em Manaus. Pastor Ari estava presente, né? Pastor Ari, pastor da comunidade, na época da Vila da Penha. A gente estava lá. E foi uma bênção, assim, foi minha primeira viagem. Aham. Primeiro você pegou um avião. Primeira viagem, já peguei avião, já fui lá pra Manaus. Foi a Depois maior eu fui viagem. pra Curitiba, aí fiquei um mês em Curitiba com meu pai, fazendo algumas igrejas. Um mês. Um mês. Fazendo algumas igrejas, convite de igrejas, a gente ia, voz e violão. Então, o nosso começo foi muito simples, mas era cheio da presença de Deus, né? Você não tinha painel de LED, você não tinha... Nada, né? Você não tinha nada disso. É. Né? Era tudo Era o muito som que simples, chegasse lá e tivesse, Era o som né? que chegasse e tivesse. Mas era com verdade, era com entrega total, era com muita vontade de dar a Deus o melhor. Né? E meu pai sempre foi uma pessoa que sempre prezou muito pela excelência, mesmo embora sendo voz e violão, a gente sempre deu o nosso melhor para Deus. E eu vivi experiências muito lindas, assim. Esse foi o início do meu ministério, né? Sim. Voz e violão. E depois aí as coisas foram tomando mais corpo. Aí a gente teve a primeira formação, né? De banda com os músicos. E a gente foi começando a caminhar, pouco a pouco. Gravei o Sem Limites. E esse trabalho foi um trabalho muito especial. Qual foi também, a primeira marcante. música que você viu, assim, que você viu tocando no Brasil inteiro? Depois de Consagração, porque Consagração Já começou. já tocou no Entendi. Brasil. Depois de Consagração veio Fico Feliz. É verdade. Tocava nas igrejas, já teve a participação das crianças, porque eu sempre fui muito envolvida É isso com que eu ia te crianças. perguntar depois, que Muito envolvida. Sempre. criança foi sempre uma marca ali, né? É. Tanto que você terminou aqui, né, chamando as criançadas pra frente. Eu sempre tive esse... É que eu encaro isso como uma missão. E desde o início do ministério, falando assim, eu sempre procurava envolver as crianças. Então, eles participavam comigo, pelo menos em uma música que eu gravava, fazendo coro junto comigo. Eu sempre tive esse carinho e sempre gostei muito de trabalhar com as crianças. Eu me lembro que na época, quando era bem novinha... eu ajudava nas células que tinha nas igrejas, né? A gente tinha aquele grupo de células semanal. E eu lembro que ali eu ficava junto com as crianças. Preparava o que ia falar para as crianças, né? Para ensinar a Bíblia, qual era a história. E fazia lá, preparava tudo. Então eu sempre gostei de estar junto com eles. E... desde então, assim, Deus vem fazendo coisas que a gente nem entende, né? Porque... eu gravei alguns projetos. Sim. Esses projetos, né? Hoje as crianças que ouviram na época já estão grandes, né? São já... tudo cantando lá na van, lá as meninas. já são até casados, já têm filhos. E agora os filhos que estão ouvindo, né? As canções. E a gente entende que isso é um ministério, é uma missão que Deus me deu para investir nessa nova geração. E eu não vou parar. Eu já falei com o Gilmar, a gente conversa muito sobre isso. E a gente tem isso... tão aceso dentro da gente. É mesmo? Muito. Se você me falar que eu tenho que gravar para criança, eu sou... assim, eu fico extremamente feliz. Olha só. Eu amo fazer trabalho com as crianças. Eu amo cantar com eles. Eu amo me vestir para poder falar na linguagem deles, do jeitinho que eles vão entender. E tá ali presente de uma forma que a gente consiga passar para eles esses valores que são fundamentais. Eu aprendi isso quando era criança. E o que eu mais É quero... interessante você contar lá no início que seu encontro foi ali. O que eu mais né, quero é numa que eles sala de sejam criança. marcados quando criança, por Deus. E a gente encontra muitos testemunhos, né? Foram de quantos projetos de crianças. criança? Muitos. Foram muitos? Muitos projetos, porque... inclusive, eu tive um programa de televisão com as crianças. Muitos anos atrás, né? Tava recém-casada. A gente fez um programa ali bem especial com a participação das crianças. Levava as crianças para estar lá junto com a gente. Foi por um período curto de tempo. Mas a gente vem gravando projetos e mais projetos, falando, né?
do que Deus Sim. quer comunicar para eles na linguagem deles. É muito e a legal. gente não vai parar mais, não. Falei, Tem mais projetos para crianças vindo aí. Tem. A gente agora, toda semana, tá lançando uma canção para eles. Que legal. É bem especial. Muito bom. E aí, como é que foi, assim, lidar com isso ali nessa adolescência, entrando na juventude ali, assim? A exposição, né? Porque eu falo assim, né? A impressão que eu tenho é que o diabo, a primeira estratégia que ele vai tentar usar é a crítica, né? Ele vai achar bocas para tentar destruir a autoestima de alguém. Assim que ele não consegue, aí ele usa o contrário, que é usar o aplauso, né? É uma linha muito fina. É uma linha muito fina, que pode destruir a alma de uma pessoa quando todo mundo fala: você é incrível, você é maravilhosa, você é muito boa. Bate no seu ombro, dá um tapinha. Você é especial, nossa. Né? E isso pode atrapalhar o caminho de uma pessoa, né? Então como é que foi lidar assim com essa questão? Eu, muito jovem, eu comecei. E eu agradeço a Deus pela família que Deus me deu. Meus pais me cobriram muito, me ajudaram muito nesse sentido, né? E isso me ajudou bastante, né? Por ter uma família por perto, viajar presente. Com seu pai, sempre viajei com meu pai, nunca viajei sozinha. Se meu pai não podia ir, minha mãe ia comigo. E até hoje, Gilmar, durante um período, né, por jogar futebol, não podia estar junto. E então eu estava sempre ali com meu pai, presente. Ou até hoje, meu pai toca. Viaja comigo, é o mais animado. Mas é muito importante você ter uma família estruturada para te ajudar nesse sentido. Críticas vêm, né? Os aplausos vêm também. A linha é muito fina, como eu comentei, a gente sabe disso, né? Mas nas minhas orações eu peço para Deus, o meu foco tem que estar no Senhor, os meus olhos têm que estar nele. Não tem que estar para as críticas que vão vir muitas vezes falando coisas que nem são verdade, né? E aumentando situações, enfim, isso tudo acontece. Mas eu tapo meus ouvidos. Eu tapo meus ouvidos e sigo em frente. Eu tenho um alvo, eu tenho uma missão, eu tenho uma direção, eu tenho um referencial que é Jesus. Eu quero copiá-lo, né? Amém. Mas é. É isso, sabe? E entendendo que se a gente tiver o nosso olhar em Jesus, os aplausos não vão roubar teu coração. Exato. Né? Embora as pessoas tenham um carinho especial pela minha vida e cheguem, falem, me abracem, tem aquele quer tirar uma foto. Isso tudo a gente super entende, né? De uma certa forma, você passa na vida dessas pessoas em algum momento, com alguma canção, né? E tem experiências que elas vivem com Deus e elas querem contar isso. E eu amo ouvir esses testemunhos, porque isso gera fé ainda maior no nosso coração. Isso é importante. A gente não só testemunhar, né, daquilo que Deus faz na nossa vida, mas ouvir testemunhos também, que nos fortalecem e que ativam ainda mais a nossa fé. Então eu vivo dessa forma, com o meu coração no Senhor, pedindo a Deus que guarde o meu coração, porque o nosso coração é enganoso, como você falou, corrupto, né? E a gente pede ao Senhor que nos leve na direção certa. E você, assim, hoje, assim, né? Porque você pegou essa época do início ali, sem rede social, né? Sem rede social. CD? Não nada. Não chegou a ser disco, né? Já era CD, Não, né? eu, na época que começou, que nós lançamos o Sem Limites, ainda foi aquele bolachão. Foi o bolachão ainda? Foi. Olha só. Aí logo depois entrou pro CD. A transição, né? Foi bem na transição. Então eu vivi essas fases aí todas. Você acha que hoje a música se espalha mais, né? Com certeza. Bem mais, né? O acesso é muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Naquela época, a gente lançava um projeto de 2 em 2 anos. Porque até dá tempo, né? Dá tempo de chegar. O Brasil é enorme. Nossa, o Brasil é um continente. Até chegar naquela cidadezinha lá, né? Tão distante. Então, assim, a gente levava um tempo para lançar os projetos e tudo. Geralmente eu lançava de 2 anos e meio a 3 anos. Eu não lançava, antes de 2 anos não lançava. E não com tinha certeza. essa também de soltar uma música só, né? Não tinha, não tinha nada disso. Não tinha single. Não tinha nada disso, não tinha nada disso. Hoje é tudo mais prático, mais rápido.
E a gente tem que aproveitar a tecnologia, né? Sim. Tudo que eles nos oferecem. Que tiver disponível aí, nós tiver vamos disponível, vamos pregar, vamos pregar. E aí hoje você lança uma música, em segundos está no mundo todo. no Qualquer mundo inteiro. pessoa pode ouvir, pode ter acesso. É um tempo especial. Agora, aí hoje, com rede social, você é do tipo que lê bastante comentário, não lê? Você é mais desligadona disso, assim? Não, eu leio, eu gosto de olhar, eu gosto de participar. Eu não sou uma pessoa de ficar postando muitas coisas, né? Mas até porque, assim, eu tenho outras atividades, eu sou mãe, eu sou esposa, né? E as pessoas, você tem que postar mais. Eu falo, ai, meu Deus do céu. Cobram. E a gente tenta acompanhar esse ritmo, mas tem que ter uma equipe para ajudar. Exato. Não tem jeito. Você tem que ter uma equipe para te ajudar. Mas eu gosto de pegar, ler os comentários, né? Às vezes eu vou lá, respondo. E assim, a gente vê algumas coisas, né, que às vezes entristece um pouquinho o nosso coração. Mas é o que eu falo, a gente fecha os ouvidos, fecha os olhos e vambora. Vamos pra frente, vamos pro que Deus tem pra nossa vida. E eu não me deixo, assim, me levar por coisas que eu sei que não vão ser produtivas pra mim. O que eu penso é que a gente precisa estar cercado de pessoas, como eu falei lá até hoje na pregação, cercado de pessoas que nos falam a verdade. Porque aí a gente pode ficar muito mais livre com essa questão dos comentários. Porque aí quando alguém vem e faz uma crítica e pessoas ao seu redor não estão fazendo essa crítica, passa. Né? Porque você tem pessoas que vão te dar um feedback, né? Sim. Então você não precisa ficar contando com esse tipo de feedback de alguém que nem te conhece. Exatamente. Alguém que tá a tantos quilômetros de distância, viu lá um post, uma música, um vídeo e quer dar uma grande opinião, né? Agora a minha esposa que tá do meu lado, ela pode dar uma opinião, né? Sim. Que eu preciso dar ouvidos quando uma crítica vier dali, né? Isso é tão fundamental. E a mesma coisa dos aplausos, né? Porque quando alguém te aplaude lá de longe, também ela não te conhece também, né? E aí quando você tem os seus filhos, a sua esposa, as pessoas ao seu redor falando, cara, isso aí foi incrível, né? Aí você fala, poxa, então isso aqui é de verdade. Porque pessoas que verdadeiramente me conhecem, né? Agora, como é que foi, como é que você conheceu o Gilmar? Né? Longa história. Porque, só pra abrir um parênteses aqui, a gente conheceu o Gilmar, minha família conheceu o Gilmar, acho que antes até de vocês estarem namorando. O Gilmar ainda era solteiro, né? O Gilmar jogava no São Paulo, naquela época mais campeã do São Paulo. No auge! Saudades. Mas aquela época maravilhosa, né? De São Paulo sendo campeão mundial e tal. E o Gilmar, Ronaldo Luiz e o Miller ajudaram muito meu pai lá no início. Meu pai trabalhando com casais e tal. Foram pessoas que patrocinaram projetos que meu pai estava fazendo. Então foi assim incrível. Que bênção. Eu lembro uma vez que os três foram dar testemunho numa igreja, lotado lá assim, né? E aí eu tenho uma foto, eu acho que eu tô no colo do Gilmar, eu acho que uma foto, tô no colo dele. Eu tinha uns 4, 5 anos. Pra vocês verem a idade do Gilmar. Oh, meu Deus, abafa! E o Gilmar então era um jogador. Como é que foi assim que vocês se conheceram? A gente aconteceu da gente se conhecer na convenção da Donep, no Rio de Janeiro. Uhum. Porque ele morava em São Paulo, né? Ele morava em São Paulo, jogava no São Paulo. Tinha acabado de ser campeão com São Paulo no Japão. Do Mundial. Mundial. E aí ele foi convidado para dar um testemunho. Né? Já era cristão, já tinha aceitado a Jesus, Deus fez a obra na vida dele e foi convidado para dar um testemunho. Na Donep, no culto de jovens, né? Da Donep. E eu estava lá para cantar. E aí nos encontramos ali e foi algo assim muito engraçado como aconteceu. No momento ali do refeitório, só tinham 2 lugares. Gilmar estava sentado na mesa, Carlinhos Félix e ali outros pastores e lotado aquele lugar. E aí Carlinhos faz sinal, vem pra cá, vem pra cá. E tava entrando eu e minha mãe, aí só tem lugar aqui, senta aqui. Aí nós sentamos exatamente na mesa e sentei de frente pro Gilmar. E aí Gilmar, a gente conversando, eu era muito caladinha, muito quietinha, muito tímida. Sempre. Tinha quantos anos? Assim, eu tinha, quando eu conheci Gilmar, 16 para 17. E Gilmar foi muito ministrado pela música Consagração, mas ele não sabia que era eu que cantava. Entendi. Porque era uma época sem vídeo, né? Era uma época sem vídeo, era o grupo da igreja.
E aí o Carlinhos falou, Gilmar, então essa aqui é a Aline, a menina que canta a música Consagração, que você ouve todas as vezes. Enfim. Aí ele, como? Ela é aquela que canta aquela música? Ele não acreditou que era eu que cantava aquela música, porque eu era uma menina. Uhum. Aí ele falou, não, tem que cantar. Carlinhos, ela vai cantar hoje? Tem que cantar. E ficou naquela. O Carlinhos, não dá pra cantar hoje, tem uma programação. Carlinhos, mas olha, eu vim pra cá, vou dar o testemunho. Minha mãe... Convenci minha mãe de ficar aqui pro dia seguinte. Aí acabou que eu cantei, tive que cantar a música. Cantei Consagração e aí foi algo muito especial. Me lembro que eu sentei do lado do Gilmar no púlpito ali, né? Na lateral onde estavam os pastores ali, as pessoas que iam ministrar. E aí Gilmar pediu minha Bíblia. Gilmar. Pediu minha Bíblia. Pediu a Bíblia. Aí pegou a Bíblia. Aí eu falei, posso pegar a sua Bíblia? Eu falei, toma, pode pegar. Aí passei a Bíblia pra ele. Aí deixei uma dedicatória na minha Bíblia. Gilmar. Disse, Jesus te ama. Ela deu uma cantada na Bíblia. E botou lá, Jesus te ama, marcou o versículo que ele mais gostava, de Josué. Aí eu peguei a Bíblia de volta, aí ele ficou pensando. Se ele tivesse aqui, ele ia contar com mais detalhes. Tá. Ele ficou a próxima pensando. vai ser o Gilmar. Ele Vai ficou te pegar pensando, essa outra versão aí. Ele falou, como é que eu vou? Eu tô indo embora, a conferência não acabou, mas como é que eu vou fazer pra continuar o meu contato, né? Uhum. Aí ele perguntou se eu tinha telefone, aí eu, ingenuamente, passei o telefone do meu pai. Tá certo. E aí foi assim, foi o começo, né? A gente começou a conversar e oramos durante 9 meses. A gente passou aquele período orando, porque ele morava em São Paulo, eu no Rio. Sim. E foi esse período, assim, de conhecer. Que o namoro é isso, né? A gente vai conhecer, vai tá ali, conhecer um pouco mais dos pensamentos, do que aquela pessoa pensa sobre as coisas, propósito. E eu nunca tinha namorado também. Meu pai foi um zagueirão, mais do que Gilmar, porque marcou durinho. E aí... Que eu imagino, né? Sem sua filha, né? Que você tá cuidando ali. Aí, jogador... Exato. Então, né? Você já entendeu. Aí a gente... Jogador, né? Não vamos generalizar os jogadores, mas tem vários com fama ruim. Tem uns homens de Deus aí, mas... Aí né? foi aquela coisa. Aí, até que a gente começou a namorar. E foi um período muito, muito bom. A gente amadureceu muito. Gilmar, quando a gente começou o nosso relacionamento de namoro, aí ele foi pra Espanha. E ficou morando na Espanha. Qual time que ele jogou na Espanha? Ele jogou no Real Saragoça. E depois ele jogou no Raio Vallecano de Madrid. Passou 4 anos na Espanha e depois retornou pro Brasil. Mas esse período, né, à distância, o nosso relacionamento sempre foi à distância. Durou 4 anos e meio até a gente casar. Então foi um período que Deus, assim, preparou muito a gente. Amadureceu muito a gente. Então o relacionamento inteiro foi à distância? Foi. Olha só. Foi à distância. E hoje a gente tá 25 anos casados. 25. Fazer 26 agora. Bodas de prata. E uma bênção. Gilmar é um marido muito abençoado. Um presente que Deus me deu. Um homem que é um excelente pai. Maravilhoso, maravilhoso. Esposo, pai, amigo, sabe? Homem de Deus. Eu tava ali ontem, né? Eu ia voltar na segunda fileira ali. E aí você ia cantar. Aí ele foi lá orar por você e tal, assim. E isso é muito lindo, porque, como eu te perguntei em off, né? Quantos anos de ministério? 30 anos de ministério. E pra muita gente começa a entrar no automático e tal. E você vê uma cena como essa, né? O marido indo lá de chorar por você, que antes de você ministrar, né? Não é só mais uma vez, não é só mais um culto. E ver os dois juntos ali, sabe? Falando assim, isso aqui você vai cantar, mas nós vamos lá. Quando eu for pregar, nós estamos lá pregando, né? Isso é muito marcante, assim, isso é muito bonito de ver. Ele fala, quando você ganha, eu ganho. Né? Se perde, perde os dois. Se ganha, ganha os dois. Se empata, empata os dois. Exatamente. Então a gente tá sempre junto, né? Um cobrindo o outro, um orando pelo outro. E agora vai fazer uma viagem missionária para Moçambique.
Gilmar sempre teve um coração muito apaixonado, assim, por vidas e missões, né? Evangelismo. Evangelizar. E o Nicolas, meu filho, também. Então, Maria já é mais voltada para a área de música, louvor. Então, ela tá mais ligada música. A isso, né? Então, agora, como é que foi o início de você ainda cantando? E ele ainda tava jogando? Tava. No início do casamento? Tava. Como é que foi esse início aí? Oh, meu Deus! Concentração, jogo e congresso. Jogo, viagem. Às vezes ele chegava, eu saía. Não, mas eu procurava, porque assim, jogando lá fora, eles têm… A programação deles é mais certa. Mais certinha, né? Mais certa. Tem dia dos jogos, então tem tudo já programado, o calendário tem lugares que é menos anual. Concentração, né? O de fora, né? Então, geralmente eu fazia a minha agenda em cima da agenda dele. Quando ele tava jogando, eu… Já ia. Fazia a minha agenda também. Então a gente conciliava dessa forma. Às vezes não dava, né? Nem sempre dava. Mas a maioria das vezes foi assim. E ele entendia, né? Aquilo que Deus tinha, chamado de Deus pra mim. Eu morei 1 ano em Madrid, porque ele estava jogando lá. Casamos, fui pra lá, fiquei 1 ano lá. E foi ali que Deus me esticou também. Foi um tempo estendido de lua de mel, né? Foi lindo, porque era só nós dois. Eu tive também que aprender o espanhol, não sabia nada, e começou a desenvolver esse novo ministério, né, na minha vida. E aí, a partir daí, eu gravei álbum, projetos em espanhol. Deus abriu portas. Olha só. Deus não desperdiça nada, né? Não desperdiça. Aproveita tudo, né? Mas aí, depois de 1 ano, vocês voltam? Aí voltamos, ficamos em São Paulo 1 ano. Ele foi jogar um time em São Paulo. Não vou falar o nome não, pra não, tá né? Bom. Vou ficar tem aqui certos quietinho. Nomes que a gente não cita aqui nesse podcast. Coitado. E aí depois ele foi pro Rio, encerrou a carreira no Botafogo. Passou pelo meu Flamengo, graças a Deus. Passou? Passou pelo meu Flamengo. Por um período curto, mas passou. E encerrou no Botafogo. E aí depois ele… na verdade, ele encerrou… Ele poderia ter jogado mais. Mas… Deus, assim, falou muito forte com ele. E ele abriu mão do futebol para poder se dedicar realmente àquilo que Deus tinha chamado. Gilmar tem um ministério lindo, então, assim, Deus usou uma pessoa, uma senhora, e num momento, assim, crucial da nossa vida, a gente tinha sofrido um assalto, e Deus, então… fala com ele através daquela senhora ali, né? Que nos ajudou, que nos socorreu ali naquele momento. E ele toma, então, a decisão de sacrificar aquilo que pra ele era… E eu, assim, eu sempre muito… nunca pedi nada ao Gilmar em relação a isso. Eu sempre deixei ele tomar essa decisão no tempo certo de Deus pra vida dele, né? Então… foi algo muito lindo. Mas quando eu fazia minhas orações lá atrás, quando eu era adolescente, eu coloquei pra Deus na minha listinha. Eu falei, Deus, eu não orava, eu não especificava fisicamente como eu queria a pessoa, mas eu colocava pra Deus o coração. Eu colocava pra Deus o coração que eu desejava, né? Pra pessoa que ia ficar do meu lado. Né? Que eu acho que é uma das escolhas mais… incríveis da nossa vida e mais importantes, né? Depois de Jesus, é a pessoa que a gente vai escolher. E aí eu falava pra Deus, Senhor, eu quero uma pessoa que tem um coração pra Deus assim como eu. E eu creio que vai ser um pastor. Eu falava, colocava pra Deus isso. Interessante. E aí na hora certa, no tempo certo, as coisas aconteceram. Aí foi muito especial. Gilmar é muito especial. E o sorriso do meu marido me conquistou. Quando eu olhei o sorriso do Gilmar, eu falei, ai, gente, eu não esqueço mais esse sorriso lá na Donete. E é engraçado, porque ele anda sorrindo o tempo inteiro, né? Gilmar, com ele não tem tempo ruim, cara, pastor. ele anda assim, ó. Olha, e aí não você cantando tem. lá, ele assim, ó. O tempo inteiro. Não tem. Muito legal. E eu tava indo pra igreja um dia, né? Aí o Davi… ele tava fazendo um plano de leitura lá e tal, e precisava ler, aí ele… lendo no carro, né? Aí ele tava lendo a passagem de… o servo de Abraão, né? Indo pegar uma esposa pra Isaac, né? Ir lá atrás da esposa pra Isaac.
Aí eu mostrando pra ele, ó, vamos ver então como é que ele escolheu essa esposa aí e tal, né? Aí eu falando pra ele, que aí ele chega lá, o servo de Abraão, e ora primeiro, né? Falei, ó, ele orou primeiro, né? E aí ele faz um teste pra ele, ó o teste que ele vai fazer. Quem eu pedir água e ela falar assim, não, vou te dar e vou te dar pros 10 camelos, é ela. Aí eu falei pra ele, que características que tem aí, né? Ó, é trabalhadora, entendeu? É proativa, ela é serva, não tem preguiça. Então você vê que ele colocou um monte de característica aí na listinha dele. Tipo assim, se ela for assim, é mulher pro meu senhor, né? Aí eu falando pra ele, então você tem que pensar em alguém assim, não tem que ficar só no físico. Tem que olhar esse caráter, né? Tipo, alguém trabalhador, alguém de coração servo, proativo, né? Uma pessoa... Tá? E como é importante não só fazer essa lista, mas se tornar essa pessoa, né? Verdade. Se tornar essa pessoa. E é muito bom a gente aprender, né? Porque o casamento é isso, eu aprendo com ele, ele aprende comigo. Aí hoje eu tenho características que eu não tinha, né? Então Não, você acaba... Isso é muito legal, Isso né? não é legal? Eu acho isso o máximo, porque os dois assim, vão se aproximando, né? e aí eu começo a pegar algumas coisas do Gilmar, o Gilmar também. A coisa parece que é uma só, né? Vai se fundindo assim de um jeito que é muito especial que Deus faz. No início do casamento, eu e a Val, né? Volta até aqui. A gente, em alguns aspectos, pensava diferente e aí gerava em nós um conflito. Por quê? Porque eu penso assim, você pensa assado, né? Então gerava aquele conflito. Eu falo que foi até a gente entender que ela, não, peraí, a gente é complementar, né? Como se fosse um atacante e um zagueiro, né? Então, nós estamos no mesmo time, né? Então, isso aqui que ela tem, que eu não sei, me falta. E o que eu tenho que ela não sabe, falta pra ela. E a gente começou a entender, esse equilíbrio, de fazer perguntas um pro outro. O que você pensa disso? Porque você é melhor nisso do que eu. O que você pensa disso? Porque você é melhor nisso do que eu. E a gente começou a entender que a gente era um time ali. Nossa, e como fluiu a partir disso. E essa é a importância do diálogo no relacionamento, né? Dentro do casamento. Tem gente que não sabe dialogar. Pega a espada e vai gladiar com o companheiro, que né? Entra como com o seu competição, cônjuge, né? Entra como competição. E isso, dentro de um casamento, é destruidor. É destruidor. Agora, como eu te perguntei em off, né, antes, quanto tempo de amizade? Você me disse 30 anos, né? Eu gosto de fazer essa pergunta. O que você diria que são alguns segredos para um ministério tão longo, né, efetivo no que está fazendo e efetivo há tanto tempo, né? Porque a realidade é que começar bem é fácil, né? Então, como é que faz para permanecer? Eu aprendo que o coração ele tem que estar sempre disposto a aprender todos os dias, né? Eu sempre ouvi isso e isso para mim eu carrego essa verdade dentro de mim. Eu nunca sei tudo e eu sempre estou disposta a aprender. Eu sempre falo para Deus, Senhor, que o meu coração seja um coração ensinável. Okay. E isso me faz caminhar nessa dependência que eu comentei aqui um pouco antes, né? A gente estava falando sobre isso. Essa dependência que a gente tem do Senhor e não de nós mesmos é muito importante para quem quer viver uma vida não de altos e baixos, ou de repente você começa um ministério bem, daqui a pouco você termina mal, né? Termina mal. Acabou tudo, sabe? Então isso é perigoso. Isso com certeza é o que o diabo tenta fazer, né? Destruir seu ministério, a sua história com Deus, né? O que Deus está construindo na sua vida, o que Deus tem para você como projeto. Então eu sempre oro a Deus pedindo que mantenha meu coração sempre ensinável. Ok. Isso é uma das orações que eu sempre faço pro Senhor. Uma das coisas que eu não abro mão também é estar debaixo de autoridade. A igreja para mim é fundamental. Eu cresci na igreja e eu sei o valor e o peso espiritual que isso tem na vida de um cristão, na vida de um servo de Deus, na vida de quem ministra, porque se você quer ministrar com autoridade, você precisa estar debaixo de autoridade. Você não pode fazer as coisas da sua forma, do seu jeito, enviado, né? E isso pra mim, assim, é uma das coisas mais importantes. Desde sempre? Desde sempre. Eu abri a mão de muitas coisas e até hoje faço isso.
porque eu quero estar na igreja. Eu quero servir a casa de Deus. Eu quero estar ali. Eu quero ser ensinada. Eu quero ser corrigida. Eu quero que me falem a verdade. Porque senão a gente é enganado muito fácil. A gente deixa o nosso coração ser levado muito fácil. E é cercado de bajuladores. Não dá certo. E fala, não, tudo que você tá fazendo é incrível. Não dá que certo. lindo. Tá óbvio que aquilo vai dar errado, né? E tem um monte de gente ao redor. Isso Não é dá terrível. certo. Então eu valorizo muito isso. Valorizo a igreja. Autoridade espiritual sobre a minha vida. O meu coração disposto em estar sempre sendo ensinado. E a minha comunhão com Deus. Isso para mim é fundamental. Porque se eu tenho comunhão com Deus, eu consigo ouvir. Se eu tô caminhando com o Senhor, eu consigo ouvir o que Ele vai me falar, mesmo que seja baixinho. Se eu tô num tempo em que eu tô distante, eu tô aqui, Jesus está lá do outro lado, Ele pode estar falando, mas o som que tá entre as vozes, elas podem soar mais alto. Eu posso não entender a direção do Senhor para minha vida. O que Ele quer para mim, ministerialmente, como família, como mãe. Todas as missões que eu recebi de Deus para eu poder cuidar, para eu poder executar bem e terminar bem, né? Aquilo que a gente começa, a gente precisa, com o Senhor, ir até o final e terminar bem, né? E essa parte que você fala no final da comunhão, né, e dependência, como ela é fundamental, né? Porque como a gente disse, não tem uma fórmula, né? Não tem. E até eu compartilhei uma das mensagens aqui, que a fórmula, na verdade, né, se existe uma fórmula, a fórmula é obedecer, né? É obedecer. E é obedecer, grava essa canção, e é obedecer, não grava nada. E é obedecer, vai nesse lugar, e é obedecer, não vá nesse lugar, né? Que parece incrível, né? Se associa a essa pessoa e não se associa. Então não tem, obediência constante, né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? Não ter medo de obedecer. Não ter medo de dizer não. Não ter medo de dizer sim quando tem que dizer, e não ter medo de dizer não quando tem que dizer. É simplesmente obedecer a Deus. Obedecer o comando do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você faz isso, certamente Deus vai te abençoar. Você vai caminhar debaixo da bênção, né? A bondade e a misericórdia do Senhor vão te acompanhar. E é isso que eu peço, é isso que eu oro, é isso que eu aprendi desde novinha, desde pequena. Meus pais continuam sendo referência, meu marido é uma referência para mim, a liderança da igreja, meus pastores. Esse é o meu coração. Essa questão de submissão à autoridade, eu estive pensando nisso, né? Porque se a gente está falando aqui que um dos segredos é obedecer, o grande treino de um coração obediente é pessoas que estão aqui que são nossos líderes, né? E às vezes a gente fala assim, não, eu quero obedecer a Deus. Mas aí tem alguém aqui falando pra você uma coisa, você não consegue obedecer. É como aquele versículo que diz, né? Se você fala que ama a Deus, você não vê, mas você não ama o seu irmão que você vê. Isso é mentira. Então a gente poderia aplicar isso, né? Você fala que quer obedecer a Deus, você não consegue obedecer um líder do pequeno grupo, um líder, um pastor que está aí na sua comunidade, você não consegue dar ouvidos a ele. Como é que você vai dar ouvidos a Deus, né? Eu percebo que os pais, os pastores, são um grande treino para nós. Treino. Para uma submissão ao Senhor, né? Intensivo. E a gente falando para os jovens, né? Porque é uma fase complicada, né? Os jovens acham que sempre sabe tudo. Isso é um desafio, meu Deus, né? É um desafio. E eu sempre fui muito obediente aos meus pais, né? E eu ensino isso para os meus filhos. A gente conversa muito com o Nicolas, com a Maria. Na verdade, assim, é mais do que falar, né? É mais do que você simplesmente falar. Suas palavras, elas não falam tanto quanto a sua atitude, né? O que eles veem você exercer dentro de casa, né? A submissão, a esposa submissa ao marido, a submissão e a honra que a gente dá, o entendimento e o valor que a gente dá à igreja. É tudo uma pregação, né? É tudo uma pregação. Você não precisa ficar simplesmente falando. Você pode falar, mas você tem que viver aquilo que você está falando. Seus filhos, eles vão ser sacudidos, impactados pelo que eles estão vendo. Dentro da nossa casa, no nosso dia a dia.
isso não tem como esconder, você não tem como mascarar isso. Dentro da sua casa, você tira a máscara, você é aquilo que você é. Então, assim... E eu percebo, isso também é uma grande proteção, né? Eu percebo com os homens e mulheres que eu converso, que tem um ministério longínquo, né? Esse amor profundo pela igreja local e pela família, né? E eu tenho pensado muito nisso, assim, que eu acho que um lugar legal de se estar, sabe? É quando dói um pouco e viajar. Sabe? Quando, tipo assim, você tem que ir lá viajar e ministrar. E tem uma alegria de servir ao Senhor, mas tipo, eu queria ficar aqui com a minha família e com os meus irmãos, entendeu? Porque quando a gente chega nesse lugar de, que bom, chegou a hora de viajar, tem mais alegria em ir viajar do que estar em casa, virou uma fuga o ministério. Verdade. E isso é um lugar muito perigoso. E aí a pessoa começa a marcar coisa. E isso pode ser ministério, mas pode ser trabalho, isso pode ser diversão. Tem gente jogando bola aí 5 vezes por semana e na verdade tá fugindo de ficar em casa. Tem mulher que não precisava trabalhar e arrumando um monte de emprego aí e um monte de coisa pra fazer pra não ficar em casa. Então é esse lugar perigoso, sabe? De tipo, no lugar onde você pode se desnudar e ser você de verdade que está querendo fugir, né? Então acho que um lugar legal que eu falo, eu gosto muito do exemplo de Moisés, né? Porque Moisés, de alguma forma, ele saca ali. Poxa, eu acho que eu sou libertador. Todo mundo morreu da minha idade. Eu sobrevivi, fui criado lá no meio dos líderes lá, do faraó, tal. E eu sou libertador. Aí ele vai e tenta fazer no braço. Aí ele vai, mata ele. Aí Deus envia ele pro deserto, 40 anos. E quando é que ele tá pronto? É quando Deus chega pra falar com ele e fala, não, manda outro. Não, eu não tenho condições. Aí Deus fala, agora você tá pronto. Agora você entendeu que é na minha força. Né? Então, quando você tá em casa, quando você tá na sua igreja local, você percebe quão frágil você é, quão fraco você é. E aí você fala, Senhor, você vai fazer alguma coisa? Tem que ser na sua força, porque eu sei o quão limitado eu sou. Né? Eu sei disso. E eu percebo isso, assim, esse amor profundo pela igreja local e pela sua família, né? Entendendo aquilo como uma missão até principal, né? Sim, a nossa família a gente conversa bastante sobre isso, né? A família é projeto de Deus e você precisa primeiro ser pastor dentro da sua casa. Tem que ser aprovado ali, né? Exato. Então, a gente valoriza muito isso. A gente valoriza muito agora, a família. Qual foi em contrapartida agora no ministério, qual foi o maior público que você cantou? Tem noção? Eu já cantei em lugares em que... Eu não sei quanto dá um público de um estádio de futebol, mas eu já cantei em eventos... dependendo do estádio com o campo, né, cheio ali, aí chega a dar 80, 90 mil. Então acho que é isso aí, sei lá, não tem noção não. Agora se você me perguntar o que eu já cantei com menos pessoas, eu vou te falar. Uma vez eu fui a Brasília e que não tinha rede social naquela época, que se tivesse... Também é uma coisa muito boa, né? Se tivesse... Cada coisa por aí. Eu tava frita. Eu fui num evento, acho que foi em Brasília mesmo, e era num ginásio. Tipo um Maracanãzinho, né? O Ibirapuera. Um ginásio assim que caberia talvez umas, 15 mil pessoas. Sim. E aí o pastor veio com muito cuidado falar. Olha, Aline, não foi o que a gente estava esperando, né? A gente não queria que fosse assim, mas enfim, eu não sei o que aconteceu. Aí eu falei pra ele, não, pastor, não fica preocupado com isso. A gente tá aqui pra adorar a Deus, vamos tá junto. O negócio não é quantidade, vamos fazer com excelência, vamos adorar a Deus. E tudo bem, aí... Tô lá, né? E nada de chamar. Eu acho que ele tava preocupadíssimo, assim, preocupadíssimo. E aí o tempo passando. E aí ele vai e aí começa a fazer aquela parte de anunciar e chamar. E agora, Aline Barros. Quando eu subi, quantas pessoas tinham ali? Quantas pessoas tinham ali? 2 pessoas. Não, tá brincando. 2 pessoas. Duas. No ginásio? 2. E o rapaz da mesa. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Aí eu falei, gente, vira pro teu irmão e diga:
bom estar com você aqui hoje, vamos adorar a Deus. E aí éramos só nós e a gente cantou, louvou a Deus. Olha, eu já passei algumas experiências assim, mas nada disso me impediu de dar o meu melhor para Jesus. Não é o número de pessoas, não é a quantidade que tem ali, naquele lugar, naquela igreja, naquela praça. Não tem nada disso. Porque na realidade, né, quando a gente vai olhar, e a gente aprendeu muito isso com o movimento de sala de oração, né? Eles têm um termo que é cantar, adorar para a audiência de um. A realidade é que o certo seria só ter um assistindo. Que é Deus. A audiência é só de um. Todo mundo é o grupo de louvor. Né? Você está nos liderando. É a voz da igreja. Você está nos liderando em adoração. Mas, na verdade, está todo mundo se apresentando para um. Né? Então é sempre um, né? Tá lá na audiência. É para ele, é por ele. Então não tem essa. Eu já, em situações que eu vivi também, em que não tinha som, não tinha nada, deu problema. E o que a gente faz? Vamos deixar de adorar? Não vamos. Fazendo gogó. Meu pai falou, vambora. Pegou o violão, eu cheguei mais um pouquinho pra frente, chamei a galera, chamei o pessoal pra cantar e foi no gogó mesmo. E vambora e vamos adorar a Deus. Sabe? Nada pode calar a nossa voz. Nosso coração tá sempre disposto a adorar. Teve um aniversário da igreja, lembra? Aniversário da igreja, convidando todo mundo, chega lá, acaba a luz. Pum. Da igreja. Só que aí era um americano que ia pregar, né? Aí o americano, era o Dwayne, né? Ele me pega, acabou a luz, então quer dizer, não ia dar pra usar o som e tal. Ele me senta no iPad dele, quebra o iPad. Eu falei, Deus não quer nenhum eletrônico. E aí ele pregando com tradução no gogó. E aí tinha alguém de fora também pra cantar, nem lembro quem tava lá pra cantar também. Mas é isso, né? São os momentos que Deus fala, eu quero analógico. É isso aí, vambora, vamos pra cima. Não tem nada que possa calar a gente. Faça chuva, faça sol, vamos estar ali, vamos adorar. Agora você contando, eu tava lembrando, nem uma vez, Val, que a gente foi no Encontro de Casais, uma cidade do lado de Aparecida. Não, chegamos lá, o cara fez Encontro de Casais, aí tinha tipo assim, 5, 6 pessoas. Aí tinha 2 casais, um era o pastor e o outro era 2 senhorinhas, não eram casadas. E eu ia ministrar umas 4, 5 vezes. Meu Deus! Pra aquele grupo. Sei lá, mas vambora. Né? Vambora. Não tem isso, sabe? Assim. E nisso Deus vê a disposição do nosso coração. Né? Aonde tá teu coração? Onde tá seu coração? Onde tá teu coração? Tá na quantidade de pessoas isso, que você vai cantar, ou que você vai, né, como você falou, dirigir um grupo de, né, de pessoas para adorar a Deus, tá nessa quantidade? Você só vai fazer se tiver gente? Se não tiver, como é que faz? O que teu coração vai passar? Onde tá seu coração? Aí vai revelar o que tá ali dentro. E quem foram as pessoas, assim, se eu pudesse elencar 3, assim, das pessoas que mais te influenciaram, assim, pode ser música ou ministros, tal, pastores. Quem que, assim, na sua história foram influências para você? Meu pai. Eu posso dizer que foi e tem sido uma referência de caráter, de homem de Deus, de pastor que cuidou bem da sua casa. Meu marido. Conheço o Gilmar há 30 anos, praticamente. Então, ele, durante a minha história também, foi um grande incentivador, um apoiador, um marido que, mesmo nos bastidores, estava ali cobrindo minha vida. Sempre foi muito dependente de Deus e me ensinou a continuar dependendo do Senhor. Então, é uma referência para mim. Alguns pastores... Pastor Ari foi uma pessoa, assim, que pastoreou a minha vida na minha infância, adolescência e juventude. Né? E que colocou a mão sobre a minha cabeça e me abençoou. Para que Deus pudesse fazer aquilo que, né, hoje a gente colhe frutos. Então, assim, são pessoas estratégicas. Deus é muito estratégico com relação a isso. Né? Ele coloca pessoas certas, na hora certa, na nossa vida, né? É verdade.
E eu acho que Jesus sempre vai ser o meu maior referencial, né? Sim. A minha maior referência é Jesus. Ele me ensina todos os dias, aprendo com ele todos os dias. Eu sou trabalhada, lapidada por ele todos os dias. Amém. Não tem nem preço. Tudo que eu tenho, tudo que eu recebi até hoje foram presentes de Deus, que foram acréscimos de Deus na minha vida. Todos os prêmios, nenhum deles eu merecia, né? É as coroas que a gente vai ter pra jogar nos pés dele. Não merecia. Os livramentos que eu vivi durante a minha história de vida, né? Deus não permitiu que minha mãe e meu pai tirassem, porque eles poderiam ter abortado, né? É mesmo. E hoje eu tô aqui. O que eu posso dizer? O Senhor é fiel, o Senhor é bom, né? Ele é maravilhoso. E eu só tenho motivo para agradecer a Deus, né? A fidelidade dele, o cuidado dele por me dar uma família tão linda, filhos abençoados. Sim. A gente passa, assim, a vida e pensa sobre tudo isso, porque a vida passa muito rápido, né? Ela passa assim que você nem percebe. E eu falo, Senhor, como é bom poder te servir. Como é maravilhoso poder dedicar o meu tempo, aquilo que eu tenho para o teu reino, para contribuir, né? Para falar do teu amor, dessa verdade que alcançou a minha vida. E que a gente mais quer é repartir isso com as pessoas. Sim. Então, eu só tenho realmente motivos para agradecer a Deus pela cura que recebi. Tive problema na minha voz, quase deixei de cantar. É mesmo. Então, assim, medos que eu tinha no meu coração, que Deus foi tirando, sabe? Foi me ajudando. Eu era uma pessoa muito tímida. E hoje eu me vejo cantando, eu me vejo pregando, eu me vejo testemunhando, orando por pessoas no shopping. Por onde a gente passa, a gente faz a diferença, porque é isso que me motiva. Falar de Jesus, cantar a respeito de Jesus. É isso que move meu coração. Glória a Deus. Obrigado, Aline. e não só obrigado pra gente parar essa 1 hora aqui e gravar aqui, né, no meio do congresso, mas obrigado por ter sido um canal de bênção na nossa vida durante tantos anos, sabe? Ter marcado a nossa história com canções. E ainda mais do que isso, obrigado por você permanecer fiel. Sabe? Amém. Obrigado por você ser uma pessoa que é um testemunho, que é possível, sabe? Diante de tudo que o Senhor tem feito, sabe? Às vezes a gente olha ao nosso redor e vê tantas pessoas que, de alguma forma, vão ferindo, né? O coração de Jesus, vão ferindo a igreja. E você, Gilmar, tem permanecido fiel como um testemunho ali mesmo. E que o Senhor possa conservar vocês assim. Amém. Porque essa é uma pregação muito mais poderosa. Essa é uma canção muito mais alta de todas as outras. E eu queria agradecer. Eu que te agradeço. Assim, é muito bom a gente poder ter tido, né, essa conversa, esse momento tão de Deus, assim, verdade. né? E obrigada, pastor Douglas, Val, muito obrigada pelo carinho de vocês também, né? E um abraço pro pastor Josué. Sei. Eu admiro muito. E a casa de vocês realmente tem sido um presente para essa geração. Eu falei aqui, o Nicolas é apaixonado pelas suas pregações e ministrações, e ele fala direto sobre isso. E eu louvo a Deus, porque é importante a gente ter referências nesse tempo, assim, né? Principalmente para os jovens. Amém. É maravilhoso. Que Deus continue abençoando. Obrigado. Obrigado você que ficou aí assistindo, acompanhando a gente. Pedir, pega esse link aí, manda uma galera que ouviu tanto a Aline Barros, para conhecer um pouco mais até desse testemunho. E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com mais gente aí. Então não fica só para você, pega esse link, manda para todo mundo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.